Amém. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito bom ver muitas carinhas aqui, muitas pessoas queridas. É uma alegria a gente poder se reunir em nome do Senhor Jesus para glorificar o Senhor. Esse é o nosso último culto deste ano. Nós iniciamos na segunda semana de janeiro e estamos encerrando na segunda semana de dezembro. Como do princípio ao fim, nós fomos guardados e cuidados pelo nosso Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, onde Jesus se revela a João, capítulo 1, versículo 8. Assim está escrito. Jesus falando através do apóstolo João: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o Senhor, Ele é o princípio e o fim. E como Ele esteve e está conosco em todo o tempo, no princípio e no fim de todas as nossas atividades, de tudo que nós fazemos para Ele, para glorificá-lo, nós queremos adorá-lo nessa noite, declarando que até aqui o Senhor nos ajudou, que até aqui o Senhor nos foi fiel em todo o tempo. Durante todos esses meses nós nos reunimos todas as semanas aqui. Então, são muitas semanas que nós nos encontramos e que o Senhor esteve conosco, desde o primeiro momento da nossa reunião até a finalização dela, e depois levamos a sua mensagem dentro dos nossos corações, junto com o Espírito de Deus que habita em nós. Então eu convido vocês para nós orarmos a Deus, entregando esse tempo nas mãos do Senhor, porque é um tempo de gratidão ao Senhor por Ele ter nos cuidado do princípio até o fim. Pai, em nome de Jesus, nós te somos muito gratos, Senhor, muito gratos por podermos aqui estar reunidos com liberdade. Nós somos gratos porque ainda nesta nação, nesse estado e nesta cidade, nós temos a liberdade de nos reunir em Teu nome, a liberdade de abrir as Bíblias, Senhor, de falar em voz alta. Nós temos a liberdade de cantar, Senhor, e nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti e queremos expressar essa gratidão através de louvores, pedindo a Ti, Jesus, que tome o Teu lugar aqui. Tu és o convidado principal, Tu és a pessoa principal neste encontro, neste momento. E nós queremos sim, Senhor. Nós sabemos que quando nós preparamos um trono para Ti, através dos nossos louvores, Tu vens e te assentas entre nós, e Tu nos privilegia com a Tua presença, Tu nos abençoa com as Tuas palavras, Tu nos direciona e nos ensina, e Tu te alegras com o nosso coração disposto a Te servir. Obrigada por isso, Senhor. Então, nós queremos declarar que Tu és o Alfa e o Ômega. Creio que todos sabem, mas tem algumas letras nas mesas. Não há outro
soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Assim diz o Senhor para nós em Apocalipse 22:12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém. O Senhor, Ele é tudo para nós. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Vocês sabem que Alfa e Ômega são as duas letras que iniciam e encerram o alfabeto grego. Então, Jesus como Alfa, Ele está no princípio de toda a nossa história. Toda a história da humanidade e toda a história de cada um de nós. E Ele também estará presente no fim da história da humanidade, assim como das vidas de cada um de nós. O que vivenciamos no meio, entre o início e o fim, o Alfa e o Ômega, é algo que depende da nossa escolha. Por isso, vamos declarar a Ele, se você escolheu a Ele como o único que é digno de receber toda honra e toda glória, declare agora nessa canção: Ele é o único. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Consagramos essa noite, Senhor, a Ti. Consagramos as nossas mentes, os nossos corações, todo o nosso pensar, Senhor. Queremos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Queremos levar o nosso coração compungido e contrito aos Teus pés. Queremos nessa noite, Senhor, expressar toda a nossa gratidão a Ti, Jesus, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós te somos gratos, Senhor, pelas pessoas que estão aqui. Te louvamos pela Karine com o Davi, que tem recém-feito 40 dias hoje, né? 40 dias de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida deles aqui. Te agradecemos muito, Senhor. Queremos pedir que Tu abençoes e guarde essa noite em que o Davi está estreando aqui no nosso culto. Obrigada, Pai, por isso. Queremos agradecer, Senhor, as irmãs do grupo de terça-feira à tarde, que também estão aqui presentes. Maria, Solange, Karen, obrigada pela participação de vocês nesse momento especial. Também pela querida Margot e a Jéssica, sua filha, amadas do nosso coração. Também a Eve, sobrinha da Margot e prima da Jéssica, que estão aqui conosco para participar desse momento especial. E todos os demais que participam normalmente estão conosco. E louvamos ao Senhor pela vida do pastor Marcos e da pastora Jane, que tem caminhado conosco, seja na intercessão, todas as manhãs durante todo esse ano, e também nos acompanhado aqui, se disposto a nos servir com esse tempo de louvor. Obrigada, pastor. Louvamos a Deus pela vida de todos. Obrigada por todos que estão aqui. Que o Senhor se alegre, porque é Ele quem nos convida para estarmos na sua mesa. E estamos aqui à mesa do Senhor. Queremos agradecer pelas crianças e chamar as crianças aqui na frente. A nossa bailarina Maitê. Né? Vem cá, Maitê. Oscar, Felipe, Samuel. Os dois varões aqui. Vem, André. Maitezinha aqui, vem cá. Vem aqui na minha frente. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelas gerações aqui, Senhor, desde o Davi, com 40 dias hoje, passando pela Maitê, André e os meninos, o Samuel e o João Oscar. Louvamos a Ti, Senhor. Louvamos de todo o nosso coração pelas crianças que estão crescendo aqui aos Teus pés, recebendo a Tua palavra. Nós sabemos que quando ensinamos as crianças no caminho que eles devem andar, eles não se desviarão. E eu Te agradeço, Senhor, porque aqui todos estão, desde a Maitê na barriga da Grazi, estava aqui, João Oscar também, desde sempre, né? Cíntia, Samuel, André, nós te agradecemos ao Senhor e abençoamos para que seja uma noite cheia da graça. Vem cá, Samuel, não sabia que tu estavas aí. Desculpa, querido. Vem cá, vem aqui. Mais um Samuel. O Samuel também esteve conosco desde a barriga da mamãe, né, Fernanda? Então, tem estado conosco. Então, Pai, nós colocamos as vidas deles para que seja uma noite cheia da Tua presença e que os coraçõezinhos sejam cheios pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Abençoa a Angelita que vai estar com eles, que seja um tempo bem agradável para todos. Então, pode ir, querido. Lá para ti, Angelita.
gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 3, os versículos de 1 a 4, nós vamos ler. Como acabamos de declarar que Jesus é o princípio e é o fim, que Jesus é a palavra, esta foi a palavra que Deus nos deu para iniciarmos os cultos deste ano. E como nós estamos finalizando os cultos deste ano, eu gostaria de lembrá-los da palavra e convidá-los para nessa noite nós refletirmos a partir dos dois verbos que estão aqui declarados e que foi o nosso posicionamento desde o princípio do ano. Assim está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No início deste ano, o Senhor nos deu essa palavra para que nós buscássemos as coisas do alto, lá onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, e que nós pensássemos durante todo este ano nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque já morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós passamos o ano em todas as nossas reflexões, nos nossos encontros semanais, buscando do alto o que o Senhor gostaria que nós aprendêssemos, que nós refletíssemos, que nós praticássemos. E também o que pensar durante todo esse tempo. Se nós já morremos com Cristo, se já ressuscitamos com Ele, porque isso aconteceu no momento em que Cristo nos atraiu na cruz, Ele nos atraiu na sua morte, mas Ele também nos atraiu na sua ressurreição. Então, se nós cremos que fomos atraídos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, a ordem que vem do alto para nós é: busquem as coisas do alto. Que coisas do alto são essas que nós deveríamos buscar? Buscar aprender com o Senhor a forma de viver segundo aquilo que Ele conquistou para nós. Na carta de Paulo aos Efésios, lá está escrito o que Ele conquistou para nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele nos abençoa com bênçãos celestiais a cada dia. A bênção do perdão, a bênção da salvação, a bênção da purificação, a bênção da santificação a cada dia. São estas coisas do alto que nós que já morremos e ressuscitamos com Cristo precisamos buscar. E pensar nas coisas do alto e não nas daqui da terra. Porque, eu não sei por vocês, mas o ano chegando ao fim, as nossas mentes elas estão tão sobrecarregadas com todas as preocupações do mundo, com os desafios da vida cotidiana, seja do trabalho, seja da família, seja do lazer, seja da vida em sociedade, seja as preocupações com todos os fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Isso ocupa o nosso pensamento e nós deixamos de pensar nas coisas do alto. Pensar nas promessas que estão escritas na palavra de Deus. Existe, pelo menos nós sabemos que uma advertência a não temermos. Existe a expressão não temas 365 vezes na palavra de Deus, esta expressão. Então, para cada dia de um ano,
existe uma palavra de Deus dizendo não temos. Então por que nós temos medo? Porque não pensamos nas coisas do alto. Quantas coisas vivenciamos talvez durante este ano que não precisaríamos ter vivenciado se tivéssemos de fato pensado nas coisas do alto e buscado as coisas do alto. Tantas graças, tantas bênçãos temos recebido do Senhor, fortalecimento, saúde, superação de enfermidades, trabalho, fruto do trabalho, convivência com as pessoas, oportunidades que temos de conviver, de aprender uns com os outros. Mas se não buscamos essas coisas, as coisas do alto, nós adoecemos. Então, hoje eu queria com vocês, para finalizar o ano, olhar para Jesus, olhar para as coisas do alto neste momento onde pelo menos a cristandade espalhada pela terra está se preparando para comemorar o aniversário do nascimento de Jesus. Mas vamos olhar para Jesus. Nós estamos vendo ao longo das últimas semanas luzes brilhando em todos os lugares, nas casas, nas ruas, nas lojas. Mas se nós formos pensar na razão pela qual se enfeita e se coloca luzes e colocamos enfeites, que é Jesus Cristo, que é a comemoração, a lembrança do aniversário dele, do nascimento dele, isso é tão pouco diante da grandeza daquele que tudo merece, daquele que é o homenageado, vamos dizer assim. Isso tudo é tão pouco, não é verdade? Então, eu queria refletir com vocês sobre Jesus como a luz. Jesus como a verdadeira luz do Natal. Porque essas luzes, daqui a pouco acaba a bateria e apagou-se. Ou então desliga-se da tomada e acabou. Daqui a pouco todos os enfeites, as velas podem se queimar, os LEDs também podem se queimar, as lâmpadas podem se queimar. Mas existe uma luz que é eterna. E é para essa que nós vamos olhar. A palavra de Deus na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, versículo 18, que quando nós contemplamos o Senhor, como por espelho, nós somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Espírito. Então, quanto mais nós olharmos para o alto, quanto mais nós contemplarmos o nosso Senhor Jesus, mais parecidos com Ele nós vamos nos tornar. E é este o propósito da nossa existência, unicamente. O propósito da nossa existência é um só: ser semelhante a Jesus e refletir a glória dEle, a graça dEle, o amor dEle, a bondade dEle, a fidelidade dEle, a mansidão dEle e tantos outros atributos mais. Eu queria então convidar vocês para nós abrirmos a palavra no Evangelho de Mateus, e a partir de alguns textos do Evangelho de Mateus nós vamos ver o que Jesus é como luz. Quando eu estava refletindo sobre esse tema, tudo começou porque eu comecei a pensar no Gênesis. Qual foi o primeiro acontecimento quando existiam os céus e a terra? Deus criou, mas a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí
uma palavra veio. Qual foi essa primeira palavra que veio sobre toda essa criação que ainda não tinha forma? Haja luz. A luz é o princípio. E Jesus é a luz. Jesus é a palavra e Jesus é a luz. Sem a luz, vejam que havia água, diz que o Espírito pairava sobre as águas, mas havia escuridão. Mesmo havendo água, se não houver luz, o que é que se desenvolve? O que é que se desenvolve no escuro? Qual é o ser vivo que se desenvolve no escuro? Sem a ação da luz. Então, Deus criou através da sua palavra. Ele chamou a existência, em primeiro lugar, a luz. Essa era a minha reflexão. E aí eu comecei a pensar em Jesus. E em tudo aquilo que Jesus disse a respeito de si mesmo e tudo aquilo que Ele tem dentro dele. Nós sempre fazemos um paralelo, ou pelo menos eu faço, entre o Gênesis 1 e o Evangelho de João, no primeiro capítulo. Vamos lá? Primeiro isso, depois nós vamos para Mateus. Isso é só para dar uma introdução a respeito da minha reflexão. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Verbo é palavra, né? Então, a palavra estava com Deus no princípio e com o Espírito Santo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque Jesus é a palavra e tudo foi feito pela palavra que saiu da boca de Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja, a vida estava nele, versículo 4. E a vida era a luz dos homens. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo ser humano. Então, Jesus é a luz do mundo, da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que veio de Deus. Jesus é a luz do Natal. São esses os pontos que nós vamos agora olhar na palavra de Deus, para que fique gravado no nosso coração e nós não nos deixemos encantar por outras luzes ou substituir a luz de Jesus por outras luzes nesse Natal. Nós podemos passar o Natal no escuro, vocês sabem disso? Apesar das árvores iluminadas, apesar da iluminação das casas, nós podemos passar o Natal no escuro, se Jesus não for o centro do nosso encontro e o centro da nossa celebração. Então agora vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23. Quando o anjo anuncia a Maria que ela seria mãe, e também para José, ele diz o seguinte para José: não temas receber Maria, tua mulher, versículo 20, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amados irmãos, essa citação é do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, não preciso abrir. Aqui, Mateus cita para confirmar o cumprimento da profecia. E pensem vocês, eu gostaria que vocês imaginassem agora, aquele Deus que estava lá no princípio, junto com Deus Criador, junto com o Espírito Santo, o Filho, Jesus Cristo. Ele estava lá no princípio com todo o potencial de vida criadora dentro dele. Ele se sujeita a vir para a terra e a se concentrar dentro de um ser humano. Se nós pensarmos que Jesus veio como um menino e que abriu os olhos pela primeira vez para contemplar a luz. Se nós pensamos que lá, depois de morto e sepultado, quando foi aberta aquela pedra que fechava o túmulo, mais uma vez a luz se manifestou. A primeira luz, quando os olhinhos dele se abriram, aquele potencial de luz veio para o mundo em forma humana. E naquele momento em que a pedra foi removida e que ele saiu, a luz saiu da tumba, saiu da escuridão. É interessante que primeiro ele saiu do ventre materno, que também é escuro. Por isso falamos que dar a luz, um bebê vem à luz, porque ele estava lá guardado, escondido. E Jesus veio com toda a luz criadora, com todo o potencial de criação para a vida como um ser humano. E depois que ele foi morto, crucificado, ele ressuscitou. E a vida voltou para todos nós. O que eu queria, gente, que nós tivéssemos gravado no nosso coração, é que só Jesus pode nos dar vida. Enquanto uma pessoa não conhece Jesus e Jesus não nasce no seu coração, ela vive nas trevas. Porque Jesus, ele é a luz da vida. Cristo sempre foi e sempre será a luz maior. Se nós formos observar lá no Gênesis, naquele primeiro capítulo da criação, o sol, a lua, as estrelas foram criados depois da luz. Eles são luminares que tinham criados com um propósito. Mas antes disso, a luz, que era Jesus, brilhou sobre a face do abismo e sobre aquelas águas. E a partir dali tudo foi tomando forma. Luz, água, terra, firmamento. Aí então havia a possibilidade das plantas se desenvolverem, dos animais serem criados e se desenvolverem, porque o potencial de vida só está naquele que é a palavra. Então Jesus, ele é a luz da vida. Sem Jesus não há vida, gente. Uma criança pode nascer, mas se ela não tiver uma experiência com Jesus, a vida vai acabar aqui. Amados, Jesus também, nós lemos no capítulo 2, aqui na visita dos magos. Vocês sabem a história, né? A visita dos magos. Como é que os magos chegaram até Jesus? O que eles viram? Eles viram uma estrela. O que será que esses magos, né? A gente chama, umas traduções dizem que são magos, outras dizem que
eram reis, outros... Mas a verdade é que eram pessoas que estavam buscando a luz do conhecimento. Porque se eles não estivessem buscando a luz do conhecimento, eles não estariam estudando as escrituras que apontariam para a história de que, profetizada também, de que haveria luz sobre a escuridão. Isaías 9 diz: a terra que andava em trevas viu grande luz. Então, isto é uma profecia que talvez esses magos tivessem acesso porque eles eram pessoas que buscavam o conhecimento, a sabedoria, e eles também estudavam os astros. Alguns dizem que eles eram pessoas estudiosas dos astros, porque era assim que as pessoas se locomoviam. Como ainda hoje, quem navega, se não usa esses instrumentos todos modernos, se baseia pelo quê? Pelas estrelas nos céus. Pelo posicionamento das estrelas nos céus. E assim esses magos, olhando para os céus, eles viram uma luz diferente. E eles uniram o conhecimento deles, teórico, com um temor, porque eles haviam lido certamente de que uma luz levaria ao Salvador. E isso nós lemos nas profecias que estão no Antigo Testamento. Então, quando eles seguiram a estrela, o que é que eles dizem aqui? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, Mateus 2, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles só podiam ser pessoas conhecedoras das profecias bíblicas sobre os judeus, sobre o rei dos judeus que viria. E eles, vendo aquela estrela diferente, que talvez não parava de brilhar, que talvez se movia de forma diferente de tudo ou mais que eles já conheciam, eles seguiram. E empreenderam uma viagem longa, custosa, por isso muitos os chamam de reis. Porque para custear uma viagem longa, no lombo de um camelo, talvez com uma comitiva, ou talvez sozinhos, não sabemos, mas vieram também com presentes. Então eram pessoas que tinham riquezas, mas vieram atrás da luz maior, a luz que Deus colocou na sua palavra, de que viria para transformar o mundo. Então, quando eles chegam, nós sabemos a história, quando eles chegam em Jerusalém, então eles se apresentam. Isso nos dá mais uma vez a ideia de que eram pessoas importantes. Então chegaram na cidade e foram se apresentar ao rei Herodes, para dizer que estavam ali por causa desta profecia, por causa dessa estrela que os guiou até ali. E ali então o rei Herodes manda que os estudiosos digam onde nasceria o rei dos judeus. E aí também a profecia diz que Belém Efrata, de ti virá aquele que salvará. Então eles entenderam que eles deveriam ir a Belém. O rei mandou e eles foram, só que o rei tinha segundas intenções, de saber onde nasceria o menino para exterminá-lo. Mas o texto nos diz que depois deles ouvirem o rei, eles olharam para a estrela e viram a estrela se movendo novamente. E eles seguiram a estrela e chegaram até o local onde Jesus estava. Jesus, o menino que nasceu, o filho que nos foi dado, estava lá. Ele era a luz de Deus para a humanidade.
eternidade. Jesus foi a estrela que raiou em Belém e a estrela que continua brilhando. É a estrela que é a fonte da fé. Somente aqueles que realmente olham para Jesus, ouvem as suas palavras, têm a fé no seu coração e aí conseguem enxergar essa luz de Deus para guiar os seus caminhos. Continuando em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, Jesus nasceu, gente, como a luz para este mundo. E Ele mesmo, quando iniciou a sua trajetória, a sua missão aqui para essa terra, Ele falou para os discípulos: eu sou a luz do mundo. Então Jesus, Ele é a luz da vida. Jesus, Ele é a luz de Deus para gerar fé nos nossos corações. E Jesus é a luz do mundo para guiar os nossos passos. E Ele diz mais no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que nós, que somos os seus discípulos, recebemos dele a sua luz e que nós precisamos deixar brilhar a luz dele nas nossas vidas, para que mais e mais pessoas saiam da escuridão. Amados irmãos, quando Mateus escreve no capítulo 11, lá, o convite de Jesus: venham a mim os que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. O que isso significa? Que tipo de alívio tem aquele que está sobrecarregado e cansado e que vai a Jesus, ou que busca Jesus, ou que clama por Jesus? Jesus, como luz do mundo, traz clareza para aqueles que estavam tateando. Todos nós, sem Jesus, andamos como cegos, tateando. Dos pontos que é enfatizado no ministério de Jesus Cristo é que Ele veio para dar vista aos cegos. Não apenas os cegos de nascença, gente, porque existem pessoas cegas de nascença fisicamente que aprendem a viver com a cegueira, conviver com a cegueira e vivem. Sempre viver. Mas a pior cegueira é a cegueira espiritual. É não saber que Jesus é a luz da vida, que sem Jesus não existe vida, que sem Jesus não existe fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé vem pelo ouvir das palavras de Cristo. Então, se não ouvirmos as suas palavras, não vai haver fé nos nossos corações. E se não houver fé, como nós vamos andar? O justo viverá por fé, ou seja, aquele que foi justificado através do sacrifício de Jesus só pode andar por fé. Jesus é a luz deste mundo e nós não podemos permitir que estas luzes ofusquem a luz de Jesus em nenhuma ocasião, muito mais nesta época agora de Natal. Jesus está sendo desbancado do seu trono na nossa sociedade. Jesus está sendo colocado de lado. Se você perguntar para uma criança pequena hoje o que é o Natal, a não ser aquelas que estão sendo ensinadas, o Natal é o quê? Papai Noel. O Natal é Papai Noel, as músicas são do velhinho, do bom velhinho, os presentes é o bom velhinho que vai trazer, o Papai Noel que vai trazer. Em muitas casas sequer se faz uma oração. Em muitas casas as crianças não têm a menor ideia sobre o verdadeiro sentido de Natal. Então, quando Jesus, lá em Mateus 5, no versículo 14, diz para os discípulos: vós sois a luz do mundo.
Ele está dizendo que nós que temos discípulos, gente, discípulo é aquele que conhece o seu mestre, senão não é discípulo. Quem não conhece a Jesus como mestre, conhece apenas como aquele que satisfaz as vontades, ou aquele que eu oro e ele responde os meus pedidos. Quem não conhece assim não é discípulo. Discípulo é aquele que reconhece que o Senhor é a luz que ilumina o caminho, que as palavras do Senhor Jesus são a lâmpada que nós precisamos a cada dia para dar os nossos passos. Aí Jesus disse: você é meu discípulo, você tem um potencial da minha luz dentro de você. E aí ele diz: não se pode esconder não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Quem é a candeia que foi acesa para brilhar, para fazer brilhar a casa? Nós, como discípulos de Jesus. Quem é a cidade edificada sobre o monte que deve brilhar? Nós, como igreja. A cidade não é uma pessoa, a cidade somos todos nós reunidos. E aí, quando nós estamos reunidos, esse potencial de luz está brilhando em cada um de nós, e aí ilumina a cidade. E a cidade se rende aos pés daquele que deu a sua vida por nós. Vamos pensar, Jesus tinha toda a vida, todo o poder criador, e ele aceitou trazer todo esse poder criador para um corpo assim, sujeito à sede, à fome, a cansaço, a sono. Amados, estamos sendo cidade edificada sobre um monte? Estamos deixando brilhar a luz de Jesus? Porque ele diz no versículo 16: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Se eu tenho a luz de Jesus dentro de mim, porque ele diz que eu tenho, se eu creio nas palavras dele, a luz dele tem que estar brilhando aonde quer que eu vá. Se não está brilhando, se eu não faço a diferença nos lugares onde eu vou, a luz de Jesus não está brilhando em mim. Então, no Evangelho de Lucas, no texto paralelo, o Senhor diz: vê se a luz que há em ti não são trevas. Porque se forem trevas, quão grandes trevas serão? Porque ele já deu a luz para nós. Mas nós podemos não querer a luz, porque daí não queremos nos indispor com as pessoas, não queremos que nos julguem porque somos um pouco diferentes do que o mundo hoje é, porque nós não vamos encher a casa de Papai Noel, porque nós não vamos cantar essas outras canções que não glorificam a Deus. Estas boas obras que aqui diz que os homens verão em nós, são aquelas obras que Deus de antemão preparou para nós andarmos nelas. Não são as obras mortas. Obras mortas são todas aquelas que nós fazemos e que não exaltam Jesus. Isso é uma obra morta. Porque então não tem vida. Se Jesus não é mostrado, não há vida. Então, amados irmãos, Jesus é a luz do nosso Natal. Nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos ter a consciência de que Jesus é a única luz que deve brilhar no Natal. Ah, mas as crianças, as crianças são aquilo que nós ensinamos para elas. Eu sei que às vezes a gente pode, e eu tive durante uma determinada época da nossa vida, uma atitude um tanto radical,
através dos irmãos com quem eu aprendi os fundamentos da palavra. Teve um ano que nós estávamos na praia e eu não tinha sequer uma toalha assim que lembrasse Natal. Porque aqueles irmãos com quem eu aprendi eram radicais. Não existia presente, não existia árvore, não existia luz, não existia enfeite, nada. As crianças recebiam um presente porque acabaram o ano escolar e era um presente porque se saíram bem no ano escolar e foram obedientes, foram, sei lá, alguns critérios que os pais estabeleciam. Mas não havia nada. Esse também é um extremo, porque eu acho que nós precisamos lembrar, fazer lembrado que Jesus um dia veio ao mundo como um de nós, viveu como nós, sofreu por nós, morreu por nós, no nosso lugar, ressuscitou para nós e está voltando. Se nós não falamos na primeira vinda, as pessoas não vão entender a volta. Então nós precisamos falar da primeira vinda e precisamos falar que Ele está voltando. E cada vez isso está mais próximo, gente. Já se passaram 2000 e tantos anos, né? Desde que essa história aqui aconteceu, desde que esse fato histórico aconteceu. E cada vez está mais perto de Jesus, estar conosco e de nós. Eu quero estar com Ele. Então eu quero vigiar se a luz que há em mim são trevas ou se a luz que há em mim está brilhando e resplandecendo. Amém, amados? Que fique gravado no nosso coração nessa noite que nós não vamos apagar o nosso Natal, deixar o nosso Natal no escuro. Amém? Que fique gravado. Não vamos deixar o Natal no escuro sem Jesus. Seja com quem for que você for celebrar o Natal, com qual família, não perca a oportunidade. Peça para Jesus. Se você não tem coragem ainda, porque todos não conhecem a Jesus, peça para o Espírito Santo que te dê coragem. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderados, com domínio próprio, mas deixando resplandecer a luz de Jesus. Amém? Hoje, como nós estamos finalizando o nosso ano de cultos e de encontros aqui neste lugar, nós preparamos uma ceia, porque Jesus se revela à mesa. E normalmente quando nós fazemos culto de ceia, eu prego sobre ceia. Eu não prego outra mensagem. Hoje é que eu estou juntando duas mensagens num mesmo culto. Primeiro porque eu gostaria de estimulá-los, despertá-los para deixar brilhar a luz de Cristo que já existe em todos os que estão aqui, porque todas as pessoas que estão aqui têm uma experiência com Jesus. Todos têm. Se você ainda não é um discípulo, então peça, Senhor, eu quero ser um discípulo que te tem como mestre e que segue os teus passos. E Jesus não se envergonhou de quem Ele era. E Jesus nos advertiu: se vocês me negarem diante dos homens, eu vos negarei diante do Pai. Então, vamos ter a advertência bem clara, não como algo de cobrança de Deus. Deus não nos cobra nada, mas Ele espera. Assim como eu quero que os meus filhos se refiram a mim como mãe deles, que me apresente, que o Walter me apresente como sua esposa, desta forma, o Senhor quer que nós o apresentemos como o nosso Senhor e o nosso Mestre. Isto alegra o coração dele. Amém? Mas agora, eu queria convidar vocês para nós refletirmos sobre a mesa. Porque é Jesus quem nos convida à
mesa. A mesa de ceia, ela tem diversos significados. Nós podemos lembrar que numa mesa, Jesus tomou a última ceia antes da sua morte. Ali foi revelado o traidor, ali foi revelado o discípulo amado, aquele que estava mais próximo do Senhor. Ali foram tantas verdades foram reveladas. Jesus instruiu a fazermos, lembrarmos da sua morte, da sua carne transpassada, do seu sangue vertido, num momento de mesa, onde partimos o pão e partilhamos o vinho, ou o fruto da videira, o sumo da videira. Mas eu queria convidar vocês, nessa noite, para uma outra reflexão. Eu escutei nessa semana de duas pessoas diferentes uma mensagem no mesmo texto, complementar. É a mensagem, pastora Jane vai saber, dos discípulos no caminho de Emaús. Então eu queria convidar vocês para nós olharmos para a ceia do Senhor a partir deste texto. Este texto, vamos abrir, eu quero que vocês abram, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e a partir de uma reflexão neste texto, eu queria que nós depois partíssemos para a celebração da ceia. Todos sabem qual é o contexto desse texto? Jesus havia sido crucificado em Jerusalém, os discípulos fugiram, ao redor da cruz estava somente João, dos discípulos, Maria, mais algumas mulheres, os outros estavam à distância, e depois da crucificação foram se esconder, e esses dois discípulos decidiram voltar para a sua terra de origem. Vou ler no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou
e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, o que aconteceu com esses discípulos? Eles ficaram decepcionados. Eles ficaram decepcionados porque eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus. Eles esperavam o quê? Que tudo se resolvesse com Jesus. Que Jesus, aquele com quem eles andaram, eles eram discípulos, gente. Eles estavam com Jesus caminhando, certamente, entre aqueles 70 que foram enviados de 2 em 2, eles estavam caminhando com Jesus. Eles esperavam algo que não foi correspondido. E aí a decisão deles foi voltar para o lugar de origem. O lugar chamado Emaús. Emaús significa fontes termais. Águas termais servem para quê? Para cura, para alívio, para fugir da situação aflitiva e encontrar uma forma de alívio para a situação que está passando. É uma forma de não enfrentar a situação e fugir dela. Era uma forma de voltar para o seu lugar de acomodação. Por isso, muitas pessoas dizem que a volta para Emaús significa a volta para a mornidão. E Jesus, quer dizer, a palavra de Deus diz que o Senhor não quer que nós retrocedamos, porque aqueles que retrocedem para a perdição. Então Jesus vai ao encontro deles. Jesus não quer que eles retrocedam para a perdição, porque talvez depois de toda a caminhada que tiveram com Jesus, de tudo que aprenderam, eles voltariam a viver aquela vida inexpressiva, sem deixar brilhar a luz de Jesus no seu proceder diário. Mesmo depois de terem visto milagres, mesmo depois de terem ouvido as palavras de Jesus, mesmo depois de terem caminhado com Ele. Mas Jesus não quer perder ninguém. E Jesus vai ao encontro deles. E Jesus fala com eles e eles não reconhecem Jesus. Mas existe um determinado momento em que Jesus, já era noite, Jesus ia continuar sua jornada e eles dizem: fica conosco. E nessa semana eu ouvi uma pregação, algumas pessoas aqui ouviram também, numa outra situação, numa situação de consolo para uma família enlutada, como uma oração, essa frase: fica conosco, fica comigo. Será que nós temos dito para Jesus: Jesus, fica comigo no momento da minha aflição? Jesus, esteja comigo no momento em que eu não sei o que fazer. Jesus, esteja do meu lado quando a minha vontade é de retroceder e de não ir adiante. Será que nós fazemos essa simples oração? Porque se nós fizermos, Jesus fica. Jesus não se afasta, porque Ele não quer se afastar de nós. Somos nós que nos afastamos dEle, fugimos das circunstâncias, porque não cremos na promessa dEle, que diz: não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela mão direita, eu te sustento com a minha destra fiel. E ali, esses discípulos disseram: fica conosco. E Jesus ficou.
passa a noite aqui conosco. E Jesus entra. E qual era o lugar de encontro das famílias? Era na sala, na frente da televisão? Não. Era cada um sentado numa cadeira olhando o celular? Não. Era ao redor da mesa. Eles se sentaram ao redor da mesa para partilhar uma refeição depois de uma caminhada. Para partilhar a água, para partilhar o pão. E naquele momento, quando então Jesus pega o pão, abençoa. Vocês sabem o que é abençoar? Eu já expliquei algumas vezes. É fazer uma oração de gratidão a Deus. Os judeus fazem aquela oração. Grandioso Deus, Deus Altíssimo, nós te agradecemos pelo pão que é fruto da terra que tu nos deste. E assim eles abençoam o pão antes de comer. Então, quando Jesus abençoa, é porque Jesus faz uma oração de gratidão ao Deus Altíssimo. E naquele momento em que ele faz esta oração e parte o pão, os olhos deles se abrem. Os cegos passam a ver. Amados irmãos, o que Deus pôs no meu coração para esta nossa ceia de hoje é que ao pegarmos o pão e ao pegarmos o cálice, os nossos olhos se abram para a verdade que só Jesus é vida, só Jesus é a luz da vida, só Jesus é a luz de Deus neste mundo. Não existem outros substitutos para Jesus, não existem santos, santas, anjos, nada. Jesus é único. Que ao partir do pão ali, o pão está cortado, mas que cada um ao pegar o pão, lembre de que quando Jesus partiu-se em nosso lugar, partiu-se para nós, ele abriu os nossos olhos para que nós não vivêssemos mais na escuridão. Então, existe aqui uma sequência, que é algo que nós precisamos entender. Ouviram Jesus, pediram para Jesus ficar com eles, sentaram-se à mesa com Jesus, iniciaram uma refeição, e naquele momento da bênção e do pão partido, os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu da presença deles. Então, o entendimento veio. Se você veio aqui sem o entendimento de quem é Jesus, sem o entendimento de que só Jesus é a luz do Natal, ao partir do pão, ao participar da mesa, que os seus olhos se abram e o entendimento venha. Mas o entendimento, uma revelação tão profunda que gere em cada um de nós o que gerou neles. O que gerou neles? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Gente, eles caminharam à noite, no escuro, não tinha lanterna, não tinha lamparina. Eles caminharam no escuro de volta para Jerusalém. E o que significa voltar para Jerusalém? O nome Jerusalém é a cidade da paz. Eles, indo para Emaús, não só estavam se afastando das circunstâncias e buscando a comodidade da vida que eles tinham anteriormente, que era sob controle deles, como eles estavam se afastando do único lugar onde eles podiam ter paz. E não apenas isso. Ao se afastarem de Jerusalém, eles se afastaram da comunhão com os irmãos. Então, voltar para Jerusalém significava voltar para aquele lugar onde a paz foi estabelecida. Porque quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados, naquele momento o véu foi rasgado e a possibilidade de paz entre o ser humano e Deus Pai foi estabelecida. Então, voltar para Jerusalém é voltar para a paz.
e é voltar para a comunhão com os irmãos, porque na comunhão o Senhor derrama a bênção na minha vida. Na comunhão o Senhor traz o fortalecimento para se enfrentar, seja qual for a circunstância. Agora, não no isolamento, não na volta à vida comum. Não, agora eu não vou mais, eu estou cansada de igreja, eu estou cansada de encontros, eu estou cansada dessa vida, porque nada acontece, porque o Deus que eu peço coisas, Ele não me responde, Ele não me dá a resposta que eu quero. Não é assim? Mas não é nada disso. Não se trata de nós, se trata dele. Se trata do que Ele fez por nós, de quem Ele é para nós. Então, que nessa noite a nossa ceia seja uma ceia de abrir os olhos, de tirar a venda dos nossos olhos que tem nos impedido de nós sermos ramos frutíferos da videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem conectados em mim, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. O que nós fizemos esse ano? Qual foi o balanço deste ano nas nossas vidas em termos de expansão do reino de Deus? Qual é o balanço que nós fazemos da nossa vida de contribuição para a expansão do reino de Deus, de preparação do caminho para a volta de Jesus? Ou nós passamos o ano cuidando somente das nossas vidas? É preciso que Deus nos abra os olhos e que nós cheguemos ao arrependimento e que prossigamos levando pessoas conosco, porque, como diz o profeta Oséias, prossigamos em conhecer ao Senhor, porque tão certo como a alva, a vinda dele está próxima, e ele derramará sobre nós a chuva serôdia, aquela que rega a terra. Quanto mais nós conhecermos do nosso Senhor, mais nós vamos receber da chuva que rega a terra do nosso coração, para que o nosso coração, toda semente, gente, este ano foi um derramar neste lugar da palavra de Deus. Foram sementes lançadas dos céus através desse púlpito aqui, através de todas as pessoas que aqui ministraram, o Charles que divide comigo e outras pessoas convidadas que estiveram aqui, que partilharam do seu coração, da sua experiência com Deus. Houve um derramar. E onde estão os frutos dessas sementes? Nas nossas vidas. Nós precisamos, como pedras vivas, pavimentar a estrada da volta de Jesus. As pedras vivas que formam o templo onde o Espírito de Deus habita, essas mesmas pedras pavimentam o caminho para a volta de Jesus. Nós somos os instrumentos de Deus para preparar este caminho. João Batista deu a sua vida para que Jesus se manifestasse. Nós não precisamos dar a nossa vida física, não precisamos morrer fisicamente, mas precisamos morrer para nós mesmos. Amém? Então, neste momento eu queria convidar cada um para fechar seus olhos e para refletir. Olhe para o fundo do seu coração. Peça ao Espírito Santo que mostre como você viveu neste ano. Se Jesus chegasse aqui agora e nos chamasse, cada um de nós, servos meus, eu entreguei nas mãos de vocês 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, que foram as palavras que foram distribuídas ao longo desse ano para nós. O que nós fizemos com essas palavras?
Nós aplicamos essas palavras repartindo com outras pessoas? Fizemos com que elas multiplicassem ou não? Ou nós guardamos em casa, fechamos a Bíblia e guardamos dentro da gaveta? Guardamos o estudo bíblico dentro da gaveta? Guardamos o devocional dentro da gaveta ou está lá na memória do celular? O que nós fizemos? Em direção de quem nós fomos nesse ano? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre e vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão, porque o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Ele está pronto para perdoar. Ainda há tempo. Ainda há tempo de limparmos o nosso coração. Ainda há tempo de oferecermos um coração quebrantado e contrito, o qual Deus não vai desprezar. Ainda há tempo. Pai, em nome de Jesus, Pai, junto aqui com os meus irmãos, eu quero, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão pela falta de conhecimento, Senhor, pela falta da busca de te conhecer mais. Te pedir perdão, Senhor, pelas tantas vezes em que eu tive a oportunidade de falar de Ti para outra pessoa e não falei. Mostrar o Teu amor e não mostrei. Perdão, Senhor, por tantas vezes eu estar mais preocupado com os meus afazeres, deixando de buscar a Ti em primeiro lugar, ao Teu reino. Perdão, Senhor, por tantas vezes em que Tu não foste o alfa do meu dia, porque eu levantei correndo para fazer outras atividades, preocupada com outras coisas, com a cabeça cheia de outras informações. Perdão, Senhor. Perdão também por no final de cada dia eu não te agradecer pela Tua fidelidade, Senhor. Não dobrar o joelho e dizer obrigada, Senhor, porque até aqui Tu me sustentaste, me livraste de tantas coisas que eu nem sei, derramaste bênçãos que eu nem sei contar. Perdão, Senhor, pela minha mornidão, Senhor. Perdão, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos viver de forma diferente. Nós queremos deixar brilhar a Tua luz. Nós queremos sim ser aquela candeia que é posta sobre o velador e que atrai os olhares das pessoas porque tem um comportamento diferente, um brilho diferente. Senhor, eu sei que é apenas o calendário que seguimos que está encerrando o ano. Para Ti tudo continua igual. Mas, Senhor, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos agora, Pai, que nós não nos permita continuarmos da mesma forma. Nós queremos sim subir um degrau na Tua direção. Nós queremos sim, Senhor, que ao nos aproximarmos da mesa, a venda caia dos nossos olhos e literalmente, Senhor, nós passemos da condição de cegos, onde estivermos cegos, para aqueles que veem e que veem por inteiro. Os discípulos do caminho de Emaús, eles enxergavam o chão, eles enxergavam a estrada, eles sabiam a direção que eles estavam voltando, eles enxergaram o homem, Jesus em forma de homem que esteve com eles, mas eles não enxergavam além das aparências humanas, além das aparências naturais. Eles precisavam ver Jesus,
ouvir Jesus agradecer ao Pai e ver Jesus partir o pão. Oh, Jesus. Perdão, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. E queremos mudar o rumo da nossa vida, para que todos aqueles que convivem conosco enxerguem a Ti e tenham uma experiência contigo. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, parentes, amigos, irmãos, colegas de trabalho, de escola, de universidade. Senhor, faz resplandecer a Tua luz em nós, Senhor. Nós queremos contemplar Ti, Senhor. Queremos olhar para as coisas do alto, pensar em Ti, Senhor, lá sentado à direita do Pai, como um homem, como Deus, que é homem. Há um homem sentado à direita do Pai, Jesus, o Filho do homem, que também é Filho de Deus. Obrigada, Jesus. Nós podemos participar da mesa do Senhor, basta que a gente tenha discernimento de que ela significa vida. A luz da vida se manifestou na vinda de Jesus ao mundo. A luz de Deus se manifestou quando a fé foi posta dentro do nosso coração como uma semente. A luz do mundo se manifestou quando Jesus veio e ensinou princípios do verdadeiro amor, a prática dos princípios do verdadeiro amor. E a luz do Natal vai brilhar na medida em que nós deixarmos a luz de Jesus que habita em nós reluzir. Amém, amados. Preste atenção no louvor, quem quiser acompanhar, e vamos nos preparando. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração.
podemos nos servir, receber a graça de participar da mesa de Jesus, dessa mesa que abre os olhos dos cegos, dessa mesa que destrava a língua dos mudos, dessa mesa que faz com que os nossos ouvidos ouçam a voz do Senhor, dessa mesa que faz com que os nossos pés sejam ligeiros como os pés da corça e não paralisados. Essa é a mesa que o Senhor está nos oferecendo nessa noite de hoje. Pode se aproximar, cada um pega um cálice e um pedaço de pão. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ir razão. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Amém. Então Jesus sentou-se à mesa com os seus discípulos e ele tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, que isto é o meu corpo. Em seguida, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, ele deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Amém, amados? O Senhor derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E o Senhor deixou-se traspassar, deixou-se enfermar para que nós tenhamos vida. Amém? E esta aliança que Ele fez conosco é uma aliança de sangue. É uma aliança no seu sangue, do sangue que nos traz um novo tempo de vida. Amém? Ao comer e beber, peça ao Senhor que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam destravados, que os seus pés sejam preparados para a caminhada que existe pela frente, que a boca esteja pronta para proclamar o Evangelho das boas novas da salvação, que todo o nosso ser sirva ao Senhor com todo o seu amor. Amém? Pai querido e amado, nós te damos graças porque temos a liberdade, Senhor, de neste lugar, neste momento, relembrar o que Jesus fez com os seus discípulos antes da sua morte. E aquilo que tu nos deixaste, Senhor, como um memorial do teu sacrifício. Mas mais do que isso, toda vez que nós bebemos do cálice, toda vez que nós comemos do pão, Senhor, discernindo que fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos, Senhor, renovados na nossa aliança contigo e na nossa disposição e preparação para sermos aquelas luzes, refletores da luz maior que és tu. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Santifica, Senhor, esses elementos, para que aquilo que está escrito, aquilo que foi ministrado, aconteça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podemos comer.
Lembremos, irmãos, que nós temos uma aliança uns com os outros. Lembremos que os discípulos, quando voltaram para Jerusalém, eles voltaram e procuraram os irmãos. E juntos eles partilharam a boa nova da ressurreição. Então, lembremos que nós precisamos estar em comunhão. Primeiro com o Senhor e segundo com o corpo de Cristo, que somos todos nós, que cremos nele e que somos seus discípulos. Amém? Então, com gratidão, nós vamos, enquanto ouvimos a canção que aponta para as estrelas, para a luz maior que é Jesus, vamos abraçar uns aos outros, desejando a todos um Feliz Natal. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina a solidão, o que Ele é. Eu sei o sentido do Natal. Pois a história não tem lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim. Ninguém que seu amor sentiu, sua imensa graça recebeu. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora nada disso sinto sem cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Que bom te conhecer, muito especial. Sempre aqui. Sua imensa graça recebeu. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora
Será que é dela? Será que é dela? Mas hoje a paz que eu Gente, só uma coisinha. sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Amados irmãos, não saiam sem o presente. Vocês têm um presente por família, tá? Um presente por família é uma vela perfumada com uma mensagem feita especialmente pela Vânia e uma mensagem de Natal em família, para que haja uma comemoração do Natal em família. Acendam a vela, sintam o perfume. Cada vela tem escrito uma palavra diferente. Uma está escrito cura, outra está escrito paz, outra está escrito amor, outra... Eu não sei o que vai cair para cada um, mas não deixe uma vela por família, tá?